Mas eu me apaixonei pela educação, pelo esse labor, por essa questão de ter alguém que vai proporcionar um novo mundo. O Carlos Rochester é uma criança no corpo de um adulto, ainda. Um sonhador, não um sonhador utópico, né, totalmente, mas um sonhador que procura, dentro das suas limitações temporais, espaciais e do seu ofício, né, da sua profissão, da profissão docente, tentar causar algum impacto também, né, na vida das educandas, dos acadêmicos e acadêmicas, né, por onde eu passo. Lembrando que eu fui professor de educação básica até bem pouco tempo, né, até o início desse ano, então sempre procurei fazer alguma diferença. Se não do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista humano também, né? Então eu me preocupo em preparar, em tentar de alguma forma preparar humanamente, academicamente, né, as pessoas que estão ao meu lado e também aprender com essas pessoas, né? Só que a gente não pode deixar à vontade, existe uma perspectiva, um rigor metodológico, uma orientação teórica, né, que a gente chama de praxis, né, essa relação teoria e prática, né, a lupa que a gente vai usar para desenvolver as análises. Obrigado, professor Zenaide. Para usar, né, para mediar essas vivências, eu chamo de vivências, que vão se traduzir em ensino-aprendizagem, né, dialeticamente falando. O Carlos Rochester, o Rochester, porque meu nome é Carlos Rochester, mas quase que eu não uso, né, o Rochester Ferreira, que eu gosto, né, antes de tudo, como eu falei, uma criança que eu vou começar lá pela educação básica, repetiu 3 vezes a primeira série, porque, enfim, a década de 80 era bem complicada de você passar, tinha problemas de garganta, faltava muito aula, tal, com a anuência da mãe, porque a mãe, né, e tudo. Mas sempre tive o sonho de ser professor, né? Desde que eu me dei conta, quando eu vi os primeiros livros, a minha casa era muito pobre, mas eu quando tive contato com livros, eu me apaixonei. E quando eu vi alguém ensinar, a professora, lecionar pra gente, numa escola que não tinha nem banheiro, na época era o município que era responsável, né, pela alfabetização, na época, que era o equivalente ao primeiro ano, e eu me apaixonei. Ela fazia merenda e tudo na casa alugada, enfim, e era na cidade, em Russas, né? Mas eu me apaixonei pela educação, pelo esse labor, por essa questão de ter alguém que vai proporcionar um novo mundo. Então eu lembro até as figuras, que era um livro, João e Maria, eram uns desenhos fininhos assim, bem fininhos eles assim. E eu lembro também da cartilha da Ana e do Zé, que lembro sempre que tem um sapo. Eu ganhei essa cartilha depois de muito tempo, eu ganhei essa cartilha, né? Era aquela coisa bem, como é que se diz? Era uma perspectiva bem tecnicista, né? Maria vê a ola não sei o quê, então a gente sabia nem o que era a ola, né? Então nessa perspectiva é que a gente vai aprender. Eu fui me encantando pela docência. É claro que hoje não tem esse olhar romantizado e tal. Hoje eu compreendo como uma profissão. Eu sou um professor, um profissional, intelectual, pesquisador da minha prática e da praxis situada em contextos. Então, como é que se diz? Hoje eu olho, vivencio e atuo e faço as minhas mediações pedagógicas a partir de ombros de gigantes, né? Eu tentei o vestibular 3 vezes. 2 vezes eu não consegui passar porque eu não consegui passar não. Eu passei e não consegui cursar por conta que era uma época difícil. Meu pai deixou de dar pensão, ele ajudava, não era nem chamar de pensão, porque a pensão é mais elaborada, né? E aí eu não consegui. E aí da 3ª vez eu já estava com 24 anos. Aí foi o primeiro curso à tarde, era o primeiro semestre à tarde, não tinha ônibus, né? Eu sou de Russas, então era bem difícil. E era muito precária a faculdade. Se hoje ainda tem assim os problemas, naquela época era muito mais, né, a estrutura, as salas de aula não tinha ar-condicionado, você não tinha RU, enfim, não tinha professores. Tem ausência de professores, mas tinha muito menos professores ainda naquela época. E
assim, para mim foi uma grande realização, apesar de todo o sofrimento, né? Porque, assim, a gente saía 11h20 de Russas, pegava o ônibus que vinha com os alunos da educação básica do Colégio Estadual lá de Russas, descia ali no Jardim de São José, na BR, que é o antigo Bar da Lasca, em frente, esperava o ônibus 1h10 pegar a gente para trazer, para chegar aqui 1h40. Então foi bem difícil no início. Não tinha esse monte de bolsa, mas no terceiro semestre eu passei numa seleção que teve, só tinha o PET. O PET, o Programa de Educação Tutorial da História. Aí eu consegui passar, eu fui petiano. E foi um divisor de águas, que eu aprendi a pesquisar, aprendi a escrever, ainda tive as vivências de extensão. A bolsa atrasava às vezes 5, 6, 7 meses, então era bem complicado, vocês imaginam. Olá. Minha primeira graduação foi em História, aqui em Limoeiro, né, na Fafidam, UES. E eu sempre gostei muito. Uma vizinha minha, Dona Ione, né, ela era historiadora, ela foi formada aqui. E aí ela tinha uma perspectiva bem de história positivista, né, assim, aquela questão dos fatos e tal. Mas ela me incentivava muito, né, eu via os livros, ficava meio né, e tal. Então isso fez com que eu me interessasse pela história. E eu sempre gostei muito, assim, sabe, de artefatos, das cartas. A minha mãe lia algumas cartas que ela fazia, né? Minha mãe gostava de escrever muito, escrevia muitas cartas. Minha mãe já faleceu, está com 8 anos. Mas ela, assim, partilhava muitas histórias de vida. Então, a memória, a oralidade, né? É muito presente na minha vida essa contação de história dos antepassados, do bisavô. Então, eu conhecia muito bem, apesar de não conhecê-los materialmente, né, presencialmente, mas eu tinha esse contato com eles através da pós-memória, né, das memórias da minha mãe. Então isso foi muito importante e definidor para eu me tornar um historiador, né? E aí para mim foi esse divisor de águas, né, a minha vivência com a minha mãe. Nunca pensei em desistir, era muito sofrido, muito bem. Então a gente muitas vezes não almoçava porque saía, né, muito cedo de Russa, não dava tempo para almoçar. E tinha uma cantina e os produtos eram bem caros, não tinha, né, uma acessibilidade. Eu fazia amizade, ganhava o café, né? A Suiane, que trabalha aqui na Fafidam, a Suiane que trabalha no Serviços Gerais, ela trabalhava na cantina. E eu conseguia comprar a coxinha e ela me dava o café, porque eu não tinha dinheiro para os dois, né? E assim, quando tinha esse dinheiro da coxinha, né? Então durante 2 semestres eu sofri bastante. Eu não, todos, né? Tinha uma colega minha de Nova Jaguaribara, né? Então vinha de carona, me ajudou de Nova Jaguaribara pra Limoeiro de carona, né? Uma mulher sozinha, só era ela. Então tinha todas essas dificuldades, né? Que a gente não romantiza, né? Mas eu não pensei em desistir, por quê? Porque o filho da classe trabalhadora, né? Mãe solo, muito pauperizado. Então eu não gosto muito da frase, quando a gente é pobre, a única forma de resistência é a educação, mas que tipo de educação? Porque a gente entra às vezes aqui e não consegue sair com facilidade, muitos ficam pelo caminho, muitos e muitas mesmo, né? Então não romantizo. Mas para mim foi um divisor de águas, né? Tanto que hoje estou aqui como professor efetivo, fui professor substituto durante mais de 8 anos, por causa da pandemia, né? Então foi mais de 8 anos e hoje estou como professor efetivo daqui. Muito orgulho. Tem muitos, né? A gente participava, tinha muitos, tinha um ENAPET, tinha um ENCEPET, tinha um monte, né? A Semana de História, né? O movimento estudantil era bem organizado. Eu fui a primeira vez que teve um estudante do interior no DCE, hoje nem DCE tem, né? O DCE está desarticulado, mas eu fui secretário de Cultura do DCE da UES. Então participei de várias greves, do movimento grevista. Eu lembro de uma greve de 2008 que a gente foi para a Assembleia Legislativa, né? E eu dormi lá na Assembleia Legislativa. A gente ocupou e eu tive que dormir algumas noites no chão, né? Porque não deixava entrar nada. Então, assim, algumas coisas essas memórias são muito boas. Além também do professor João Leite, que já faleceu. O professor João Leite me inspirou muito na questão artística também. Professor Liduíno da Letras, professora Vera da História, professor Rameres, professor Olivenor foi meu tutor, Rameres também foi meu tutor. Enfim, colegas que hoje são professores aqui, Bernadette da Geografia, professor Chiquinho, vários, né? Tivemos vários, professor Isa, né? Professora Isa, professor Fabiano, enfim. Tivemos vários colegas e professores maravilhosos. Antes de falar dessa perspectiva, eu gostaria de falar da minha experiência como professor de educação básica. Eu acho que foi o que me
formou. A gente fala de formação, né? Formação na perspectiva de que você vê que você está aquém, né? Aliás, não é nem aquém, você está ali propenso a aprender mais, né? A formação nesse sentido. Então, assim, a educação básica, ela foi um divisor de água na minha vida, né? Após me formar em 2009, né? Me graduar, eu fui trabalhar com a educação básica, depois passei no concurso, trabalhei em Secretaria de Educação do município, como formador do ensino de História e do ensino de História e Geografia. Então, isso me ajudou a me formar, né, como pessoa, como ser humano, e além dessas amarras das avaliações externas, né, perceber que os conteúdos... Né, hoje eu me alinho muito à perspectiva da pedagogia histórico-crítica, né, do Demerval Saviani, porque eu acredito que há um esvaziamento curricular e essas minhas vivências no chão da sala de aula pode trazer uma compreensão muito mais ampla, muito mais elaborada, profunda, com gosto de suor, lágrima e sangue do que é a realidade educacional do Brasil, Vale Jaguaribano, né? Então isso me ajuda muito. Quando eu passei no concurso, diz que pobre, né? A gente que é pobre, a gente... Parece que assim, né? Tem uma coisa. Quando eu fui fazer o concurso, estudei bastante, muito. Um dia antes da prova, eram 2 concursos, né? Era um concurso só, mas era um concurso da UES, mas da FUNES, mas eram 2. Um para professor adjunto, que era aqui para Limoeiro, para o ensino de História, no curso de Pedagogia, e um para professor auxiliar. Assistente, que é para mestre, lá num campus que estava abrindo em Canidé, né? Que ainda não estava nem feito o campus, mas o concurso já estava. Aí uma semana era com 15 dias era outra etapa. E nessa primeira etapa de professor adjunto, né, pra cá, eu tive chikungunya um dia antes. Então eu fui fazer a avaliação, assim, quebrado, não conseguia nem pisar no chão, parecia que tava, enfim, muita dor de cabeça, dor no corpo. E aí quando saiu o resultado de um, passei na primeira fase, o resultado do outro, passei na primeira fase e assim foi. Quando eu terminei, né, era uma vaga para outra, eu passei, consegui, graças a Deus, aos deuses, aos orixás, às forças da natureza, enfim, eu consegui passar nos 2 e pude escolher, né, ficar aqui. Mas eu nem acredito, assim, às vezes, depois da posse, eu nem acreditava. Às vezes eu achava que era um sonho, que, enfim, né, porque realmente, né, é muito difícil no Brasil, com todas as reformas que tem, reformas neoliberais, a gente acaba uma precarização, né, da atividade laboral dos professores no ensino superior e também uma ausência de concurso, né, muito poucas vagas e tudo. Então eu sou muito grato, né, a todos que me ajudaram, me auxiliaram nas reflexões, enfim. Então hoje eu me sinto muito feliz e procuro, assim, da melhor forma colaborar com aqueles que eu estou em contato, né, nessa mediação dialética, dialógica de saberes. Bom, eu não romantizo, né? Eu sou muito coerente. Eu digo assim, do ponto de vista profissional, né, aqui é uma faculdade de formação de professores, né, professores pesquisadores, uma formação intelectualizada, né, intelectual, não no sentido academicista, encastelado, né, mas no sentido de formar profissionais coerentes, né, com o seu lugar de origem, que é a classe trabalhadora. Então a gente tem um olhar para além do que o neoliberalismo educacional vai nos apresentar lá fora. Então vai ocorrer uma pressão muito grande para que a gente só trabalhe em cima de avaliações externas, de descritores, enfim, esvazie o currículo, né? Fazendo com que a distância entre a burguesia, a elite ou a classe média que tem mais poder fique mais distante das classes subalternizadas, que vai ser o nosso público-alvo quando a gente se formar, né? Então, estudar, né? Ter gosto. Dizer que estudar, é maravilhoso. Não, estudar dói. Porque a gente sair do lugar comum, do senso comum, dói, porque a gente tem crença, um sistema, né, muito já internalizado, então é difícil. E a gente da educação básica pública, que veio da educação básica pública, a gente tem muita dificuldade, às vezes cognitiva, e também de inteligibilidade, de ler aquilo e compreender, de uma primeira vez vai ler uma, duas, ter um texto mais fácil, mas a gente tem essa dificuldade mesmo. Então é necessário a gente não desistir de nós e pensarmos que os nossos estudantes, né, os nossos alunos, eles precisam ter um professor e uma professora que seja
mais coerente com a classe da qual ele pertence, né? Ter essa consciência de classe na perspectiva educacional. Essa pergunta é tão difícil. Como é que eu gostaria de ser lembrado? Como um amigo, não no sentido de amizade, um amigo do saber, alguém que ajudou a pensar, alguém que ajudou a refletir, alguém que ajudou a enxergar para além das grades que nos impõe, né? Que o sistema impõe, que as relações sociais impõem, que o racismo impõe, que a homofobia impõe, que a misoginia impõe, que a aparofobia impõe. Então, alguém que estava, um ser, né? Que estava ali para estar com, não acima nem abaixo, mas estar com. O Rochester, ele é um amigo hoje, né, além de um companheiro profissional. Eu conheci o Rochester ainda na época da graduação, em uma viagem. Na época eu era estudante do PET, aqui do curso de História, e a gente tinha ido a uma viagem para uma semana de História na FECLESC, em Quixadá, e o Rochester voltou com a gente no transporte universitário. E ele foi uma figura assim, muito cativante durante a viagem. A gente fez amizade quase que instantaneamente com um pequeno grupo de pessoas, uma figura muito divertida, muito inteligente. Tivemos a viagem toda conversando. Tempos depois eu reencontro o Rochester em diversos ambientes, especialmente acadêmicos, e fomos construindo uma amizade, né? Uma época marcante desse processo foi quando eu trabalhava como professor da escola pública em Puças e o Rochester tinha o cargo de formador municipal. Era um cargo de gestão, porém o Rochester tinha um destaque especial em relação aos formadores do município pela postura muito ética, muito favorável aos professores. Era uma pessoa que não ficava apenas no discurso e que daria liberdade para que as pessoas falassem. Então essa liberdade realmente corria, você tinha liberdade de falar junto com ele. Ele era um profissional que não ficava ali exercendo aquele cargo como forma de perseguição, nada do tipo. Era uma pessoa realmente que atuava no sentido de colaborar e ajudar os professores. Muitas vezes nas escolas era surpreendente quando se escutava relatos de outros professores, de outras disciplinas, que ficavam incomodados com as visitas que eram feitas e tal. Eu sempre falei que o Rochester não tinha esse problema, tanto por ser uma figura muito aberta, como por ser também uma figura que sempre vinha no sentido de colaborar. E muitas vezes discordei do Rochester, tivemos grandes discussões, grandes debates nos momentos de formação, mas sempre de uma forma muito respeitosa e que nunca foi abalou a amizade ou nada do tipo. Fora do espaço, né, tínhamos uma boa amizade e tínhamos espaço tanto para concordar quanto para discordar. Hoje ele é meu colega aqui na FAFIDAM, né, ele no curso de Pedagogia e eu no curso de História. Ele também é professor do programa de pós-graduação no qual eu estudo, então ainda temos uma relação bastante ampla, né, profunda, de profissionalismo, de trocas de ideias, né, relacionadas ao ensino, à educação superior, à pesquisa e de amizade também. Amigo Rochester, que alegria poder estar aqui agora, testemunhando essa nossa amizade, esse nosso companheirismo. Dizer do meu respeito, do meu carinho com esse ser humano extraordinário, este profissional exemplar, incrível, que faz acontecer, que segura nas mãos de quem precisa caminhar firme e forte em busca de um mundo melhor, que encoraja, que ensina, que multiplica os bons fazeres da vida. É um prazer estar aqui para dizer: você é um amigo muito querido. Rogo pela sua saúde, rogo pela sua felicidade, por muito sucesso, e que eu que agradeço pela sua amizade. Seguimos firmes e fortes nesta caminhada em busca de uma vida melhor. Falar do Rochester, né? Assim, sempre é uma... Falo com muito orgulho e muita emoção, né? Porque o Rochester foi meu aluno, né, na graduação de História, e sempre foi uma pessoa de muito destaque, né? Enquanto estudante, né, mobilizava a turma, mostrava muito envolvimento,
e sempre com essa capacidade de diálogo e também com essa capacidade de motivar, né, as pessoas que estavam no seu entorno a fazerem as coisas, né? Então o Rogério tem essa habilidade, essa capacidade de motivar as pessoas, né? De certa forma, com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, de transformar, né, o ambiente do seu entorno. Então, enquanto estudante, do curso de licenciatura em História aqui da Fafidam, ele sempre foi uma pessoa muito presente, muito marcante. E foi um ganho muito grande, né, para a Fafidam ele ter retornado para casa, né, para essa instituição, que é um professor, né? Primeiro como professor temporário, né, e agora como professor efetivo. Então, o Rochester, né, é muito dinâmico. A quantidade de projetos, né, de trabalhos, de orientandos, né, que ele tem, demonstra, né, essa sua capacidade, essa sua competência, né? Agora como tutor, né, do PET interdisciplinar, como professor da graduação, né, do curso de licenciatura, como professor do programa de pós-graduação em Educação e Ensino, ele tem dado vem dando essa grande contribuição, certo? Então, eu sempre falo com muito orgulho, né, do Rochester. Sempre eu lembro assim, essa professora foi meu aluno, né? Foi minha aluna. Tive a honra de ter eles como alunos e agora como companheiros de trabalho, certo? Então, Rochester, né, continue sendo essa pessoa incrível, né, esse professor maravilhoso, esse professor compromissado, né, que eu acho que serve de exemplo para todos nós, né? E bom que você está aqui. Olá, me chamo João Lucas, sou de Aguaruana, estou cursando o sexto semestre de Pedagogia na Fafidam. Você já teve aula com o Carlos Rochester? Sim, tive no terceiro período de Política e Planejamento. No início, me falaram que seria bastante rigoroso, mas ao decorrer dos dias, a gente tem esses dois lados dele, né? De ser um professor rigoroso e ao mesmo tempo brincalhão. Para mim, ele só é um ótimo professor por conta que ele se preocupa com o aluno. Não é só um dador de aula. Ele procura saber como é que o aluno tá, o conteúdo, se o aluno tá aprendendo conteúdo ou não. E é isso. Meu nome é João Pedro e eu fui aluno do professor Rochester no Ensino Fundamental 2. O Rochester é o tipo de professor que fica escancarado o quanto ele ama ensinar. A didática dele não é sobre passar conteúdo, é sobre fazer a gente realmente entender e se interessar pela história. Ele não dava aula no automático. Cada explicação vinha com exemplos, histórias e perguntas. Ele fazia a sala participar. E isso mudava tudo. Porque a gente não sentia que estava só estudando para alguma prova, mas aprendendo algo que fazia sentido. Mais do que datas e acontecimentos, o Rochester ensinava a gente a pensar, a questionar e a enxergar o passado de um jeito mais humano. Para mim, ele foi um daqueles professores que marcam a vida do aluno, não só pelo que ensinam, mas pela forma que ensinavam. Eu conheci o Carlos Rochester quando eu cheguei na pedagogia, né? Eu ainda não tinha bem certeza das minhas escolhas, ainda estava com aquela dúvida, será que realmente é isso que eu quero? Será que eu vou conseguir ser uma boa professora? Porque, né, pedagoga, para trabalhar com crianças, exige uma postura bem melhor, exige que realmente a gente ame o que faça, né? Então, quando eu conheci o Carlos Rochester, a partir das aulas dele, né, eu pude perceber que realmente era o que eu queria e que eu poderia sim dar o meu melhor e impactar vidas, assim como ele impactou a minha. Eu considero que ele é muito importante na minha vida porque, graças a ele, hoje eu sou a professora que eu sou. Tenho muito orgulho, né, da professora que eu sou.
Sou muito querida pelas minhas crianças e assim, tudo isso eu considero que eu devo a ele. Tive vários professores na faculdade que marcaram a minha vida, né? Mas o Carlos Rochester, ele tem assim um impacto fundamental na minha vida, né? Ele é aquele professor que você aproveitar as aulas dele é uma honra, é um privilégio você ter ele como professor. É aquele professor que todo dia você lembra. Na minha prática, todo dia eu lembro do Carlos Rochester. Cada aula tem um pouquinho dele, eu lembro do ensinamento dele. E a partir disso eu vou transformando, né, meus dias em dias melhores. Quando a gente tem um professor como ele, que nos inspira, um professor que é exemplo, a gente quer ser o melhor. E assim, sempre eu penso que eu tive os melhores professores, eu tive o melhor professor, então por que não ser a melhor professora no meu dia a dia? E sempre eu faço tudo pensando nisso, que eu tive um ótimo professor, então por que decepcioná-lo, né? Quando eu vou fazer alguma coisa, sempre eu penso que isso vai ser motivo de orgulho para ele, porque ele tá aí formando, né, pessoas, ele quer ver a continuidade do trabalho dele. Então, assim, a gente indo para nossa prática, desenvolver de qualquer jeito, a gente vai estar o quê? Vai estar decepcionando ele, né? Vai estar, essa menina foi aluna fulano de tal, não sei o quê. Não, então assim, a gente tem que elevar o nome dessas pessoas, né? E é isso que eu tento fazer todo dia na minha prática. Eu fui aluno do Carlos Rochester, um professor que transformou minha vida, um professor que dava o melhor de si nas suas aulas. Então, por que não levar, né? Continuar. Então, assim, eu sempre penso nisso. Sou muito grata a ele, né? Por tudo que ele fez na minha vida. Ele participou da minha apresentação do meu TCC, da minha banca e tudo. Então, assim, é o que eu sempre falo. Estudar com o Carlos Rochester é uma honra, né? E cada aluno aproveite cada momento das aulas dele, porque são aulas que realmente impactam, que transformam vidas. Acende a lua que sumiu da tua vista, pra que de uma donzela com vaqueiro empoeirado, das estrelas namorado, das estradas menestrel. Mas não se esqueça de colher rosa amarela, dessas que enfeitam janelas e alegra os cabelos teus, pra que na hora do cavaleiro seguir, leve lembranças de ti nos caminhos do adeus. Acende a lua que sumiu da tua vista, pra que também ela assista um romance de cordel, de uma donzela com vaqueiro empoeirado, das estrelas namorado, das estradas menestrel. Diabo de aula Nossa, não, hoje? Você tá gravando pra Expresso, Naturalmente. Exato.